Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Na edificação do templo, só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim, durante os trabalhos de construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outro tipo de ferramenta. Deus, estamos aqui de novo, te adoramos porque esse culto é o Senhor. Alegres por compartilharmos nesse momento onde o Brasil se entrega à carnalidade, tantas famílias, irmãos e irmãs que estão aqui e nos ouvem, se entregam ao Senhor, ó Pai. Que a Tua palavra venha nos confrontar, nos edificar e nos curar, e seja tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. O tema dessa noite é a engenharia do invisível, o Deus que trabalha no silêncio. Diga comigo, a engenharia do invisível, o Deus que trabalha no silêncio. Ficou quase invisível, foi mal. Mas ficou bom. Foi eu que fiz isso aí correndo lá na UTI agora à tardezinha, eu sou péssimo nisso. O Vinhal, que é traíra, está lá em João Pinheiro. Brincadeira, né? Foi tudo conversado, ele está ministrando lá para a glória de Deus. Muito feliz, ele e a Bíblia lá, todo ano eles vão, aproveitam, eles estão encantados, né? Tem um arranha-terra de 48 pavimentos lá, eles pegam o trem míssil, que eles nem vêem tão rápido que é lá em João Pinheiro, eles estão encantados mais uma vez com a cidade. Queridos, nós sabemos que esse texto aqui é o templo de Salomão, amém ou não? A narrativa de como foi construído. Quando eu falo templo de Salomão, na verdade é o templo construído por Salomão, aquele que Davi juntou todas as riquezas, mas por ser um homem sanguinário, ninguém entende nada disso, né? Porque Deus é que dava ordem para ele matar a maioria, mas por ser um homem de mãos cheias de sangue, Deus não deixou construir, sendo que todos os recursos, o ouro, a prata, a madeira, estava tudo devidamente pronto. Esse é o contexto de 1 Reis. Mas eu quero falar de algo contém nesse texto, mas trazendo para a nossa realidade de hoje e de sempre, para que possamos aplicar, viver, é assim que Deus sempre colocou no meu coração, a aplicabilidade daquilo que se ministra no altar. Um pregador nunca pode ministrar para ele mesmo no sentido de só tocar ele. Um pregador nunca deve ser extremamente teólogo, ou conhecedor, ou espiritual, que não transmita numa linguagem pelo Espírito Santo, que as pessoas não possam entender, absorver e colocar em prática. E nós temos sempre, com todos os pastores da Seara Viva, essa oportunidade. Mas nós vivemos numa era que há um grande ruído de superficialidade. Talvez hoje, mais do que o ruído da superficialidade, ela se tornou real em nosso meio. Ela sempre existiu, mas agora ela é mais robusta. As coisas superficiais parecem ter mais valor. Os relacionamentos de amizade, de casamento, de namoro, de fidelidade à casa onde Deus te colocou para servir, aos seus líderes, ao seu trabalho, ao seu patrão, a todo mundo, é superficial. A criação dos últimos 20 anos tem tornado a geração superficial na obediência, no conhecimento, na visão. Somos superficiais, muitos de nós. Quando você pega um celular, e nós vivemos na era da notificação. Eu acho que quando eu namorava a Daniela, se existisse isso aqui, ela e eu tinha morrido. Porque o telefone fixo a gente ficava torcendo para ligar. Fui estudar em Uberlândia, tinha um orelhão.
uns 6 meses que eu estudava em Uberlândia, o orelhão me chamava pelo nome. Bem-vindo. Comprava as fichinhas, deixava de comer para falar com ela. E só tinha o fixo, né? Quando não atendia, a gente enlouquecia. Então nós estamos nessa era da notificação. Se ele não faz barulho, não apita, nós achamos que ele não está funcionando. A gente olha de novo, olha a bateria, liga a luzinha dele, a gente fica desesperado. Se postamos, se não postamos, nós achamos que não vivemos. Muitos de nós, se não postar nada, acham que ele está vivendo, enlouquece. Não são todos, mas tem gente que enlouquece. Se mata a muriçoca, posta. A comida que vai comer de boca cheia, posta. Hoje, o que mais é indicado pelos profissionais, pela polícia, pelos psicólogos, é que você mostre o mínimo possível de seu filho. Principalmente onde você mora, a escola que ele estuda, a igreja que ele frequenta, onde ele está, os horários dele. As pessoas não aguentam. Uma necessidade de mostrar que cresceu, que está bem, que tem um pouquinho de dinheiro, que comprou isso. Claro que é bom mostrar às vezes, tem que mostrar para dizer, olha, cresci. Mas parece que tem dia que se não postar, nós estamos mortos, nós não vivemos. Se não a resposta de Deus por causa desse momento, em no máximo 24 horas, nós achamos que Deus nos abandonou. Tem gente achando que Deus é um WhatsApp que tem que responder na hora. Se manda mensagem para o marido ou para a esposa, em meio segundo recebeu, por que está demorando? O que você está fazendo? Quem está com você? Onde você está? Manda uma foto. É desesperador, 30 segundos, 1 minuto. Ninguém mais espera. Nós trazemos essa cultura do delírio para a nossa fé. Nós queremos milagres expressos, mas o pior, nós queremos santidade instantânea. A santidade miojo. Santidade é um processo. Salvação é um desenvolvimento. Recebemos pela graça e Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Nós queremos tudo para agora, para ontem. Em 1 Reis 6,7 diz, na edificação do templo, só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras. Talvez você não sabe, mas essa pedra que você compra hoje, ela foi cortada, o seu bloco na pedreira. Muitas já chegam cortadas aqui, a maioria é cortada no lugar que você compra. As pedreiras naquela época não tinham as ferramentas de hoje. Ele disse, olha, elas foram cortadas e preparadas longe do templo, lá onde brotavam as pedras, que se encontrou o veio das pedras. O texto que eu li base continua dizendo, para que assim, tinha um objetivo. É claro, a referência bíblica, havia o objetivo de Deus em elas serem cortadas distante e longe de onde se implantava o templo. E ele diz, para que durante os trabalhos de construção, de implantação, de desenvolvimento do templo, não se ouvisse nenhum barulho. Se fosse iPhone, eu ia levar. Preparado nas pedreiras para que não se ouvisse o barulho de martelos, de machados ou qualquer outra ferramenta. Deus queria que o templo fosse construído no mínimo de barulho, no máximo de silêncio. Por isso o tema dessa noite é a engenharia do invisível, o Deus que trabalha no silêncio. Vou te dar um insight. O templo de Salomão foi a maior estrutura da época dele, e muitas épocas depois. Se você estudar sobre o templo, a forma, como foi formado, como foi construído, o ouro e tudo mais, era um templo fantástico, grandioso. Levantaram a maior obra daquela época em silêncio, subiram, construíram, amarraram, soldaram, sei lá assim a solda, em silêncio. E o templo naquela época era realmente aonde a nuvem de Deus pairava, onde a glória descia, onde se falava. O templo era respeitado, o templo era onde o profeta ficava. Era a casa de Deus
na terra no Velho Testamento. E aquela dimensão, aquela grandiosidade sem barulho. Como? Por quê? Porque o trabalho pesado, o corte, a quebra e o molde aconteceram longe na pedreira. Hoje eu e você somos o templo que Deus habita. Somos nós. Não é mais templo feito por mãos humanas, mas eu acredito que nós congregamos no templo feito por mãos humanas. Deus também está aqui em cada um de nós. Nós somos o templo, a nação santa, a geração eleita. Nós somos a habitação do Senhor, o templo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que alguns anos a Seara vive e já continua acontecendo. Deus está construindo algo grande na nossa vida. O templo. Fala para o seu irmão, você é o templo. Deus está construindo algo grande em silêncio. Só que quando Deus, guarde isso no seu coração, quando Deus está construindo no templo, o barulho da quebra de tudo está acontecendo na pedreira, o nosso interior. Alguém pegou? O que aconteceu lá, no tempo de Salomão, acontecendo agora? Nós estamos aqui sendo desenvolvidos. A santificação é um processo, a salvação é desenvolvida depois da graça que nos alcança. Crescendo no conhecimento do Senhor, levados ao oleiro para ser quebrados constantemente e reconstruídos. É uma jornada, é um tempo de vida. Então eu repito para você, Deus está trabalhando a nossa vida, o templo, e em silêncio, porque a quebradeira está sendo feita no nosso interior. Às vezes as pessoas nos vê pregando, cantando, nos vê andando de bom carro, você no seu trabalho, na sua casa, vendo você com fé, mas a maioria delas não escutam o barulho da quebradeira dentro de nós. Alguém entendeu alguma coisa? Sabe por que isso, esse silêncio? É para quando nós formos posicionados nas posições que Deus tem para nós, possamos nos encaixar perfeitamente. Porque as pedras que foram cortadas, trabalhadas lá, quando chegaram no templo, elas simplesmente se encaixavam. Eram perfeitos os seus cortes. José foi uma pedra lapidada, trabalhada, para quando chegou o momento de Faraó escolher o seu braço direito, que salvaria principalmente o povo de Israel, que era o grande objetivo. Ele estava uma pedra lapidada, aquele templo humano, com aquela barulheira por dentro, ele se encaixou no propósito que Deus tinha, salvou Israel e todas as nações e o Egito da fome. Deixa o barulho acontecer dentro de você, mas observe, Deus está te preparando para lugares mais altos, grandes, para uma obra que ninguém entenderá, maior do que seus sonhos. Ele está trabalhando em nós. Quando os vizinhos, os inimigos acordaram, o templo estava pronto. Que loucura! Então a nossa jornada de hoje, queridos, ela será para nos despertar, mostrar que o silêncio de Deus não é inatividade, para nos confortar, revelar que a pressão atual é uma fase de preparação e não de punição a nós. Muitos precisam entender isso. Despertar e confortar nossa jornada hoje também é para nos alimentar, entregar ferramentas práticas para preservar e nos fazer encontrar o nosso verdadeiro propósito. Tem alguém aí? Vamos ver três coisas. Quem está mais animado, vocês ou o povo no carnaval? De firmeza, né?
Primeira coisa, ficou melhor, Rodrigão. Vocês é os caras mesmo, hein? A engenharia do invisível, Deus que trabalha no silêncio. Mas que eu fiz dentro da UTI, foi uma loucura. Entre enfermeira, médica, Samuel. O anonimato da pedreira, para quem anota aí, a preparação. Diga, o anonimato da pedreira, a preparação. Lá na pedreira ninguém via, mas as pedras eram preparadas. Ninguém está vendo dentro de nós, só nós choramos na madrugada, só nós clamamos, só nós sentimos a dor, mas Deus está trabalhando. O primeiro ponto, queridos, não é sobre esperar, é sobre incubar. Mude isso na sua vida hoje. Não é espera, é incubação. Quando você está incubando alguma coisa, há alguma coisa sendo formada dentro de nós. Amém ou não? Alguém sabe o que é incubação? Não sabe? Pergunta o Google. Anote no seu coração. O silêncio de Deus não é um vazio, é um útero gerando propósitos. Nossa, quando Deus me deu isso que eu gostei demais. Fala comigo. O silêncio de Deus não é um vazio, é um útero gerando propósitos. O silêncio da construção do templo era um útero gerando todo o propósito de sacrifício, de adoração, do santo dos santos, sim ou não? Da apropriação e tudo mais. Sabe por que eu falo sobre isso? Que nós estamos numa era de muito barulho. Todo mundo faz muito barulho para aparecer, todo mundo faz piada para aparecer, todo mundo se vende para aparecer. O importante é aparecer, ganhar uma grana, mas eu não estou falando dos que fazem isso de forma séria ou por profissão. Eu estou falando que as pessoas estão fazendo coisas ridículas. Até pastores se colocando em posições ridículas. Nós temos o quê? A ilusão do palco. Todo mundo quer ser pedra no templo, visibilidade. Mas ninguém quer ser pedra na pedreira, moldagem. Pegou ou não? Está difícil? Todo mundo quer a visibilidade, mas se Deus chama para a moldagem, quer ir embora. Todo mundo quer cantar e pregar no domingo, sei lá que dia, mas quando você chama numa madrugada, numa estação de oração, não querem. Tem que brigar para vir louvar, tem que implorar para vir cantar. Eu quero a minha escala, onde eu vou pregar, que hora eu vou cantar, porque eu só vou chegar nessa hora. Desculpa, a sinceridade do Espírito Santo que habita em mim. É Deus. A ilusão do palco, das redes. O conceito. Por que não querem? Porque na pedreira é escuro, na pedreira é cheio de poeira, na pedreira é barulhento. Onde Deus está tratando e moldando e consertando. Mas é lá na pedreira que nós perdemos as nossas arestas, as nossas pontas que machucam. É lá que a pedra é arredondada. É lá que é estocado os buracos que tem em algumas pedras. Eu te digo, é melhor a pedreira no escuro do que a ilusão do palco. Você quer uma aplicação para hoje? Talvez nós estamos passando por um inverno silencioso, ou seja, luta atrás de luta. No trabalho a promoção não sai, a empresa não decola, em casa o conflito aumenta, na saúde o diagnóstico assusta. Mas há uma mudança de mente. Deus não está nos ignorando, Ele está pré-fabricando o nosso verdadeiro caráter. Veja a luta de uma forma diferente, veja a pedreira de uma forma diferente, veja o inverno de uma forma diferente. Se Deus nos colocasse numa posição de honra, o templo, com as arestas que nós temos hoje, quais são elas? Orgulho, impaciência, medo, desonestidade, pensamentos ruins, vícios. Alguém entendeu ou não? Se Deus nos colocasse como templo com as arestas,
nós não nos encaixaríamos e certamente derrubaríamos a estrutura. Porque uma pedra sem encaixar, a estrutura vai cair. Tem alguém aí? Posso continuar? Faz de conta que nós estamos lá fora. Dê um glória aí. Anote no seu coração. Deus prefere atrasar o processo a entregar um produto defeituoso. Deus prefere atrasar o processo mais um pouquinho, prolongar, mas não vai entregar um produto defeituoso. Lá em Atos 7, 29 a 30, você vai ver que Moisés passou 40 anos no Egito, na minha visão, formação intelectual. Ele passou mais 40 anos no deserto de Midian, formação de caráter, antes de cumprir o verdadeiro propósito de Deus. Se nós não entendermos aonde estamos, por que estamos e o tempo que dura, nós sempre vamos dar murro em ponta de faca, sempre vamos agir da nossa força, do nosso jeito e vamos quebrar a cara. Quanto mais rápido a gente entender por que está no deserto, mais rápido sai dele. Quanto mais demorarmos a entender, mais vamos rodear 40 anos. Salmo 139, do 13 ao 16, eu acho lindo sobre esse assunto que eu estou falando. O salmista diz: Deus, tu me formaste no íntimo do meu ser. Como pode isso? Deus formou ele no íntimo do ser dele. O trabalho interior, o trabalho silencioso. Temos que abrir o mais íntimo de nós. Talvez por isso Davi disse: Senhor, sonda o mais profundo do meu coração, da minha alma, do meu ser, e vê se tem ainda alguma aresta, algum caminho mau, e se tiver, Senhor, me conduza nas veredas. Não é a casca, Deus forma o íntimo, Deus forma o interior. A casca envelhece e passa, a casca adoece, mas o interior formado em Cristo é inabalável, intocável, indestrutível e imutável. Olha o versículo aí que ele diz: no íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. É como se ele tivesse assistido. O que é tecer, gente? Quem é dessa época? Não é o TCC. Tecer. Fazer, tecer, naquela época com agulha, devagarzinho. Ele está dizendo: o Senhor me fez devagarzinho. Quando eu li isso aqui, eu entendi porque eu sou tão lindo. Deus fez tecendo devagarzinho, essa beleza incomparável. Obrigado, irmão, R$10. Aleluia. Ô Paulo, você está rindo de quê? Eu sou maravilhoso. Então Deus nos tece. Olha o que ele diz: graças te dou pela maneira extraordinária que eu fui criado. Se isso aqui não é autoestima, eu não sei o que é mais. Crente de verdade tem que ter autoestima, tem que saber quem te fez, tem que saber as mãos que te teceram, tem que saber, como ele falou, a maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, Senhor, minha alma sabe muito bem. A alma é o profundo que está em nós, é o que está em nós. Eu defendo que a alma vai para a salvação ou para o inferno. O Espírito volta a Deus que deu, é a alma que vai sentir. Então, queridos, ele diz: a minha alma sabe, olha a profundidade da relação. Meus ossos não te eram encobertos quando eu fui formado ocultamente, igual a pedra na pedreira. Nós já nascemos sendo formados no silêncio. Você não escuta o barulho de menino, só quando ele cresce e chuta a barriga da mãe, e aquela alegria: vem ver, ele chutou. E a gente fica igual o bobo, né? Quem tem filho sabe, põe na mão e diz: chuta mais. E o menino nem chuta, ele fala: chuta! Não é assim o silêncio da emoção? Senhor, meus ossos estavam encobertos ocultamente, o tecido. Olha só que legal, fui formado ocultamente, o tecido nas profundezas da terra. Eu não tenho capacidade de interpretar isso. O tecido foi formado nas profundezas da terra. Forte. Nós temos que nos valorizarmos. Olha o 16: teus olhos me viam meu embrião.
Agora diz que você pode abortar com 3 meses, 4 meses, porque não tem vida. O embrião, o menor de nós, ele dizia que os olhos iam se... Fala para o seu irmão assim, Deus te viu quando você era só um embriãozinho. Fala com ele, em silêncio, você está aqui, sendo formado para propósitos ainda maiores dele na sua vida. Você crê nisso? A coisa mais linda, gente, o que o salmista viu foi essa pedreira, ele sendo formado em silêncio, tudo. E aí, irmão, ele fala um negócio show demais. E em teu livro foram registrados todos os meus dias antes que ele nascesse. Aqui cai o livre-arbítrio na sua totalidade, inventado por Santo Agostinho. Isso é uma defesa minha. Quiser brigar, depois nós fazemos uma reunião teológica e discute. Mas eu não acredito no livre-arbítrio 100%. Não é só esse versículo, não, tem centenas. Em teu livro registrou, quer dizer, em silêncio, todo o que o Senhor tem para mim. Prefixados. O que é prefixado, irmão? Quem está cheio de dívidas sabe, tem a taxa pré-fixada e pós-fixada. Você sonha com elas, eu sonho. É pré, é pós, é pré, é pós. Antes mesmo que só um dos registros existisse. Não, fala, hoje eu estou invocado, não é bom esse trem é chato pra caramba. Mas fala para o seu irmão assim, você precisa entender. Fala com ele, você precisa entender que antes que existisse registros seus, Deus já havia prefixado. Então fala assim, entenda logo o seu propósito. Se renda logo à vontade de Deus. Não adianta chegar com casa, com carro, com dinheiro, com fazenda. Não adianta ter uma empresa de sucesso, um bom emprego. Não adianta você ser sorridente e achar que está tudo bem, se no fim da vida você descobrir que não cumpriu o propósito de Deus da sua vida. Você cumpriu o seu propósito para você. O salmista reconhece que a nossa estrutura mais forte foi tecida no escuro, longe dos holofotes. Crente de verdade não é formado por opinião de internet. Crente de verdade não defende holofote, ainda que o tenha, te dê dinheiro e seja bom, mas esse holofote não comanda a sua vida e nem a minha. Vou te dar um exemplo atual e antigo ao mesmo tempo. Quem conhece o bambu chinês? Só tem ali, mas você tem o quê? Você tem uns 300 anos, né, irmão? Tem não? Você conhece o bambu chinês? Bambu chinês. Na botânica moderna, quando você observa o bambu chinês, vou te dar essa oportunidade, pesquisa, compra um, põe na sua casa. Depois de plantado, queridos, durante 5 anos, ele é um brotinho desse tamanhozinho. 5 anos. Se fosse eu tinha arrancado, isso não vai dar em nada, não é verdade? 5 anos, só vê o brotinho. Só o brotinho. Minúsculo. Todo crescimento em 5 anos é para baixo, em silêncio e não visível. Já viu esses crentes que crescem, passa demais e buf depois? Por quê, queridos? Ele cria uma raiz complexa e cheia de fibras, espalhada na terra. No 5º ano, quando está enraizado, está forte, está travado, ele cresce até 25 metros para cima em 6 semanas. Forte ou não? Deus trabalhando na pedreira, entre aspas, lá embaixo. Deus está te trabalhando. Quando acordar, eles vão falar como você cresceu tanto em 6 semanas. Em 2 semanas, em 3. Entenda esse movimento silencioso da engenharia invisível na sua vida. Se abra e vai ser assim, ó. Eu lembro quando nos primeiro ano e meio que eu explodi no país. Hoje é a coisa mais difícil, mas eu lembro que ninguém acreditava, todo mundo queria saber quem era o Manel, quem era o Manel Lopes, quem era aquele cara de Sobradinho. Vamos lá ver o que aconteceu, irmão. Deus me jogou para baixo, eu fui enraizando sem perceber, fui para a pedreira, apanhei. Quando chegou a hora, irmão, foi em 6, 7 semanas. Vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Não como uma palavra só de atmosfera nova, não. É só você entender o que eu estou pregando para você nessa noite. Qual é o desafio?
Ansiedade da invisibilidade. Gera ansiedade na gente. A gente quer ver logo, a gente quer que as pessoas vejam logo. Vivemos a cultura do essa palavra é difícil, instagramável. Não é essa palavra? Vocês que é mais jovem, instagramável. Onde o que não é visto é considerado inexistente. E ele fala para mim, se uma pessoa chegar perto do você, e eu já vi esses dias ela falar assim, eu não tenho rede social. O quê? Você é desse planeta? É assim que eles estão falando. O que aconteceu? O desafio é vencer a sensação de que estamos ficando para trás. Guarde isso. Quando os outros com menos substância parecem avançar mais do que nós. A Bíblia diz em Provérbios, não olhe a riqueza do ímpio. Haverá o tempo que você entenderá a diferença do que serve e do que não serve. A esperança muitas vezes está no anonimato, porque esse anonimato muitas vezes Deus está nos protegendo. Põe as horas aí que eu estou perdidinho, passou 5 minutos. Ou rejeitado, alegre-se hoje. O que Deus está fazendo é raiz para baixo, para te jogar para cima. Não adianta Deus pôr 10 milhões na sua mão, 50 milhões. Não adianta Deus te dar o que você está querendo do dia para a noite, se não tem estrutura. Deus não quer nos perder. Deus vai nos estruturar para depois derramar os maiores milagres, entregar o seu chamado, os seus dons, te enviar para as nações. Não precipite. 2. A física da pressão, a transformação. Diga comigo, a física da pressão, a transformação. Aqui nós vamos mudar o foco de espera, que é o que nós tratamos primeiro, o anonimato, Deus preparando. Aqui a gente sai da espera para a intensidade. É a parte que eu mais gosto de Deus. A pedreira não é apenas um lugar de espera, é um lugar de corte e pressão. Tem pressão, trim, pá, pá, pá. Não é assim? Tem dia que você chega moído em casa, acorda mais moído, sai moído e vai moído de novo e está moído e moeu 3 vezes. Toda vez que eu comprar carne moída, eu falo com os caras, moe 3 vezes. É uma ordem da minha patroa. E realmente fica mais gostoso mesmo, fica mais, moe a carne moída, moe a carne moída. Eu fico olhando aquela carne moída e falo, sou eu. Hebreus 5:8. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Diga, sofrimento gera obediência. Se até Jesus precisou sofrer, no sentido experimental, a obediência, quem somos nós? Para exigir de Deus um caminho sem atrito. Tem, pastor, caminho sem atrito? Se ele falasse que tinha também, ia ficar ruim para mim aqui. 2 Coríntios 4:17. Eu amo essa palavra quando Paulo chama de leve e momentânea. E a gente está no chicote. Porque a nossa leve... Às vezes, Rodrigo, eu vou usar uma outra versão em alguns versículos, tá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele está dizendo, ó, que você está na pedreira, apanhando, cortando você, tratando você, está produzindo um peso eterno de glória. O que não é visível na terra nesse período, é visível nos céus através da glória. Quando Paulo usa esse termo aqui, ele usa um termo de engenharia e de comércio, sabe por quê? Porque ele fala da pressão de um lado da balança contrária está gerando um peso de ouro do outro lado. Quer dizer, tem ferro aqui, muito mais, no sentido do que pesava naquela época, do aço, e do outro lado Deus está preparando o ouro. Como a pressão bíblica manifesta hoje? Guarde isso no seu coração. No tempo bíblico, a pressão física era leões, no Coliseu,
no buraco lá que Daniel foi jogado na cova, era fornalha, era perseguição, decapitação, escassez de pão, sim ou não? Hoje nós temos a prensa de azeite, ela mudou de forma. O inimigo não é a espada, hoje é a ansiedade, a depressão, é a cova do leão de muita gente, é o coliseu de muita gente, é a comparação com os outros, com a vida dos outros, a exaustão, que agora chama burnout, e eu tive esses dias. Não gostei desse cara, esse burnout. Você está entendendo ou não? A pressão hoje é outra. Vou falar rapidamente 4 coisas dessa prensa. Primeiro, a prensa da performance, identidade vezes produtividade. O que é isso, pastor? A crença que eu sou o que eu produzo e o que eu ganho. Está intrínseco nas pessoas. Eu sou o que eu produzo, sou o que eu ganho. O que a Bíblia diz? Marta correndo de um lado para o outro, Lucas 10. Hoje chama-se burnout corporativo. É o medo de não bater a meta. Quem é vendedor aqui? Se o Alex viesse aqui, fala a verdade, não sei o que vocês vendem, né? Você vende pipoca. De vez em quando, então, engole e esquenta. Quem tem que bater meta aqui? Levanta a mão. É pesado ou não é a correria? É loucura. O cara na sua orelha, falta 24 horas, 23, 22, 21. Você acorda meia-noite, bater meta. Aí você vende para sua mulher para bater meta. É uma loucura. É a sensação, esse burnout, de que se você parar de trabalhar, você não tem mais valor. Eu tenho a sensação constantemente. Sou provedor, então meu valor está nisso. Trabalho feito um burro de carga. Feliz. Qual é a manifestação? Deus permite essa pressão para quebrar o ídolo da autossuficiência, o ídolo da independência dele. Quando a nossa força acaba, a energia acaba, descobrimos que somos amados por quem somos, filhos de Deus. Não aceite ser amado pelo dinheiro que você tem, pela empresa que você tem, pelo dom que você tem. Aceite ser amado porque você é filho de Deus. Você é amado por isso. Não, nós somos amados porque somos filhos e não pelo que entregamos, funcionários. Nós não somos funcionários, nós somos filhos. Deus nos amou primeiro, antes que entregássemos alguma coisa para Ele. Ele entregou para nós. Segunda coisa da prensa, a prensa da comparação. Contentamento versus vitrine. O que é isso, queridos? É a tortura de assistir o sucesso editado dos outros. Vou tocar no assunto porque foi muito triste, não tem justificativo que foi feito ali. Mas quando você via a foto na internet da família e tudo, não parecia que tinha aquilo. Não parecia que havia tudo aquilo. Então, queridos, nós temos aí o contentamento e a vitrine, ou seja, somos torturados pelo sucesso alheio editado. Uma beleza que não existe. Bíblia teve isso, Penina provocando Ana, e Ana vendo Penina ter o sucesso como mãe. Está na Bíblia. Saul tinha inveja de Davi pelos cânticos populares. Saul matou só 1000. Davi matou 10.000. Lembra disso? Você estava lá? Hoje, nas redes sociais, muitos de nós ficam vendo a viagem dos outros. Às vezes o marido ganha pouco, quer brigar, quer reclamar. Não, às vezes vai na mala do avião, fica no pior hotel do mundo, viaja pra caramba. Você tem que dar graças a Deus por quem vai, mas você não tem que olhar, você não sabe quanto custou, como está lá, como foi. A gente não vive a viagem do outro, o casamento perfeito do outro, a empresa crescendo do outro. Essa é uma pressão que gera esterilidade emocional. Sentimos que somos pequenos. Deus não te fez para ter esterilidade emocional. Deus te fez para ser emocionalmente forte. Fé, sem olhar para os outros. O importante é o que Deus nos dá, o que Ele faz conosco, o que Ele nos ama, o que Ele nos escolheu, nos livrou, nos perdoou. E Ele pode mudar a nossa vida. É melhor cortar esse dedinho aqui do que entrar no inferno com ele.
Você enlouquece, irmão, você não contenta mais com o que tem. Daqui a pouco você quer mentir, quer roubar, quer dinheiro sujo, quer tudo para alcançar. E eu vou te falar um negócio, se a gente não vigiar, a gente fica olhando aqui e fala, o que está acontecendo com a minha vida? Aqui dá tudo certo. A manifestação disso, querido, é a pressão que testa a nossa gratidão. Ela nos espreme para ser o nosso louvor, independente do que seja. Ou seja, o nosso louvor depende do palco ou depende da presença de Deus. Fale comigo assim, o meu louvor depende do palco ou da presença de Deus. Terceira prensa da aceleração, vou acelerar também. Kairos versus Cronos, falando de tempo. O que é? A incapacidade de esperar o tempo de maturação. Estamos ansiosos, como eu comecei a falando. Bíblia, Sara entrega Agar a Abraão para ajudar Deus a cumprir a promessa. Depois ela tem ciúme. E depois manda matar a bichinha. A pressa é isso. Você tem algo momentaneamente que depois te gera problema e que você quer destruir. Não case só para falar que é casado. Não gere filho só porque os outros estão gerando filho. Não faça tudo por dinheiro porque os outros estão fazendo. Até porque o Silvio Santos já morreu. Não tem mais tudo por dinheiro. Não se renda porque os outros estão rendendo. Não vai para o carnaval porque tem uns crentes indo. Forte essa, né, irmão? Amanhã eu estou olhando o Instagram de todo mundo, hein? Brincadeira. O que é essa prensa da aceleração? A incapacidade de esperar o tempo de maturação, como fez Sara. Hoje nós queremos a bênção Prime, 24 horas na nossa mão. Se não sai da igreja, se não mude de igreja, se não larga Deus. A pressão hoje é o atraso. Anote, guarde isso aqui, ó, é uma frase moderna. Vivemos na era do 5G, mas Deus opera na era da agricultura, na velocidade da agricultura. O que é isso? Semear, regar, esperar e colher. Tão militaca nós tudo aqui. Vou repetir que eu achei bonitinho. Vivemos na era do 5G, mas Deus opera na velocidade da agricultura. Semear, regar, esperar e colher. Fala pro seu irmão, toma, distraído. A prensa da integridade. Babilônia versus Sião. O que é? A presença de encurtar caminhos éticos. Está tendo demais no meio evangélico. Eu denunciei isso em 2013. Porque eu conhecia de perto. Muitos viraram a cara para mim. As prefeituras estão recebendo nota fiscal no valor maior. Aliás, o crente, pregador, o louvor, o que canta. E devolvendo, assinando um número e pegando outro. Tem aí várias investigações. Tem pastor agora admitindo, tem pastor falando disso. Eu gritei isso em 2013. É isso aqui, a Babilônia versus Sião, encurtando o caminho ético para chegar a um sucesso que não é de Deus. Bíblia, Daniel sendo pressionado a comer a comida do rei, mas não aceitou, consagrado aos deuses. Hoje nós chamamos isso de jeitinho, a nota fiscal meia boca, o suborno necessário para destravar um processo. A pressão de todo mundo faz, então eu faço. E aí vai todo mundo de mão dada. Ei, capeta, estamos chegando. Irmão, acorda, seja crente de verdade. Nós não somos perfeitos, mas nós lutamos contra as falhas. Qual é a manifestação disso? É ter um caráter forjado em Deus. Manter a ética, valores sólidos que Deus chama de diamantes. Tem alguém? Irmão, antigamente a pressão era jogar na cova dos leões. Hoje os leões estão também na nossa mente. Mas lembre-se, a azeitona não grita quando é esmagada, porque ela sangra o azeite. Vocês querem que eu continue? A azeitona não grita quando é esmagado, porque ela sangra azeite. O crente não grita quando é esmagado por Deus, porque ele sangra fidelidade, fé, humildade, unção e autoridade.
Querido, se você está sentindo ou eu uma pressão atual, não é para nos matar, é porque Deus está extraindo uma unção nova de nós, uma maturidade maior de nós, coisa que essa geração gospel confortável nunca alcançará. Quando a coisa apertar, irmão, a oração padrão é: Deus, me tira daqui. Mas a partir de hoje, essa oração devia ser: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui nessa prensa, nessa pedreira? O que o Senhor quer me ensinar? Eis-me aqui, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer me ensinar? Não é me tira daqui não, me tira na hora que eu estiver preparado, estiver pronto. 1 Coríntios 10:13, você conhece bastante: não vos veio tentação que não fosse comum a todos os seres humanos, mas Deus é fiel e não permite que vocês sejam tentados além do que pode resistir. Pelo contrário, junto com a tentação virá o livramento para que vocês possam suportar. Não reclame do peso da prensa, não reclame do tamanho da pedreira, o tempo que está lá. Junto com tudo isso, Deus traz o livramento. Resista e diga: Senhor, o que queres de mim? E extraia o melhor de mim para a minha família, para a minha igreja, extraia o melhor de mim para as pessoas, para as nações, para o meu trabalho, extraia o melhor de mim para mim mesmo, extraia o melhor de mim para o teu reino. É Jesus no Getsêmani: passa de mim, se for possível, essa peneira, essa prensa, essa pedreira, em outras palavras. Mas quer saber de uma coisa? Extraia o melhor de mim para que as nações sejam salvas. Não está escrito assim lá, mas faz sentido na minha pregação, sim ou não? Você tem coragem de falar isso para Deus? Não tem nada, né? Dá um frio na barriga, sim ou não? Terceira e última coisa, depois que nós passamos por esses dois períodos, o legado e a eternidade. Diga comigo: o legado e a eternidade. Eu concluo nesse último elevando os meus olhos. O propósito da pedreira e da pressão não é o nosso conforto, mas é uma construção que vai durar toda a nossa vida na terra e toda a eternidade. Deus não nos forja só para a terra, Deus não nos prova só para a terra, Deus não extrai o melhor de nós só para a terra. Entenda isso, pelo amor de Deus. Nós temos um legado na terra, mas temos um legado na eternidade. 2 Timóteo 1,5 diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Ou seja, Timóteo está falando de uma construção geracional. O que você gera hoje, além da eternidade, repercute nos seus filhos, nos seus netos, nos seus vizinhos, nos seus colegas. Nós somos chamados para uma construção geracional. Qualquer decisão de integridade hoje, de um negócio lícito, de perdoar a ofensa, de priorizar o culto em casa, é como um urânio espiritual. Ela continua até a volta de Jesus. Ela continua depois que nós formos tirados desse mundo. Irmão, isso é grande demais para a gente não entender. Deus está dizendo: tudo que você faz aqui, irmão, vai ser geracional, vai atingir pessoas, vai atingir a eternidade. Irmão, olha o valor que nós temos. Não é o valor por sermos, é o valor por Ele nos usar, por extrair de nós e entregar para melhorar vidas. Nós temos um erro comum: acharmos que o legado é o que deixamos para as pessoas, dinheiro, herança, casa. A verdade bíblica: legado é o que nós deixamos nas pessoas. Diga comigo: legado não é o que eu deixo para as pessoas. Legado, na visão de Deus, é o que eu deixo nas pessoas. O que você tem deixado nas pessoas? Brigado de mal, parece menino de quinta série. Eu estou de mal. Um canta aqui de mal, o outro canta lá de mal, um prega aqui de mal, o outro baixa a cabeça de mal. Não, é só apontamento, não tem nada a ver não. É coincidência, o banco está vazio.
tudo isso, irmão. Nós não perdoamos. Que legado nós deixamos? Palavrão, falta de educação, briga no trânsito à toa, sem necessidade. Anote, o sucesso é sobre você. O legado é sobre quem vem depois de você. Olha que legal. O sucesso é sobre nós. Pedimos a Deus ele. Mas o legado é sobre quem vem depois de nós. O seu maior empreendimento não tem CNPJ, tem DNA. Alguém captou, pelo amor de Deus? O seu maior empreendimento não tem CNPJ, tem DNA. É um ser humano. Pegou, alvo? Eu quero 100 carros, 200 motos aqui no culto. Seres humanos. Menino aí, isso é fé, ó. Homens, que diga nosso culto, 25. Tem homem aqui? Vou perguntar de novo. E estou olhando todos. Finge um pouquinho, me ajuda aí. Tem homens aí? Quem é Raul, irmão? Raul. 25, quero isso aqui lotado. Você vai trazer pelo menos mais 2 homens. Amém ou não? Vou encerrar. Ganharam aí, vocês são top. Cadê vocês que eu não vi? Olha lá o fundo lá, ó. Salsicha, tudo pago para vocês ali fora hoje. Queria gentilmente que você, no lugar que está, fechasse seus olhos. É um convite, é um por favor. Queria muito que você fechasse seus olhos. Muito mesmo. Queria muito que com os olhos fechados você não deixasse sua mente variar em nada. Você descobriu nessa noite que é uma engenharia invisível, um Deus que está trabalhando no silêncio. Talvez você esteja hoje em uma fase do anonimato da pedreira, Deus te preparando, te preparando. Talvez você já avançou, está na pressão, Deus te transformando. Cada um sabe onde está. Feche seus olhos se puder, pensa, foca. É muito sério que eu estou ministrando no seu coração. Foca. Não feche o olho e fica vagando, não, irmão, concentra. Talvez você está na fase da pressão, da transformação, da espera. E Deus te mostra, entenda o legado e a eternidade juntos. Entenda que eu estou só arrumando você como a pedra do meu templo e como o meu próprio templo que vai se encaixar nos meus propósitos sobre a terra. Eu estou aparando as suas arestas, acalma. Eu não posso te entregar todo esse ouro de uma vez para outra. Eu não posso te abrir essa porta tão grande de um dia para outro. Eu não posso te enviar para as nações só porque você quer. Eu não posso te pôr num púlpito como pregador ou pastor só porque você quer e acha. Acalma. Deixa eu trabalhar no silêncio do seu chamado, no silêncio da sua vida. Deixa eu te fazer reconhecer e enxergar o propósito maior. Eu tenho grandes coisas. Eu estou fincando a sua raiz de tal maneira que os ventos do inimigo não te derrubarão. Eu estou ficando a tua raiz de tal maneira que quando você crescer, eles vão assustar. Mas os ventos jamais te derrubarão. Lembra que o sucesso não é só sobre nós, sobre você, mas é sobre os que virão depois, como nós plantamos e semeamos, como nós abençoamos vida, como nós cuidamos de vida, como deixamos o legado chamado Jesus. Eu quero orar por você hoje, por aqueles que estão na pedreira, aqueles que sentem que estão sendo talhados, quebrados, moldados, está doendo. Aqueles que sentem o silêncio de Deus, mas escolheram continuar crendo na obra dele. É por você que eu vou orar.
Uma oração mais de entrega e não de pedido. Uma oração para você suportar a lapidação, esse processo, na pedreira ou na prensa. Onde você vai sair daqui hoje e na pressão vai dizer: eu estou em construção. Isso é preparação, não é punição. Deus está extraindo o que você nem sabe que tem. Lembre do salmista, toda a sua vida está escrito naquele livro. Antes que alguém visse os seus ossos, Deus já ouvia. Um embrião nas mãos do Altíssimo. Um jovem, um homem, uma mulher agora nas mãos do Altíssimo. Deus, em nome de Jesus, dai-nos força, dai-nos sabedoria, amplia nossa visão e discernimento, para olharmos para a pedreira e desejarmos instalar, para voltarmos, templos que se encaixam no Senhor. Senhor, quando eu olhar para a prensa, que eu não a refugue, mas que eu me renda a ela, a prensa que vem do Senhor, que vai extrair o melhor da tua criação em mim. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Porque precisamos crescer, amadurecer, ampliar a visão, a intimidade, a razão de viver. Ajuda-nos a entender o deserto e sair logo dele. Ajuda-nos a entender que, como José, quando chegar a hora, nós ficaremos estarrecidos do que o Senhor vai entregar para nós. E ao mesmo tempo, Deus, gratidão, porque no meio de bilhões, o Senhor nos escolheu para prensar, tirar o melhor, cuidar, chamar de filho, de servo, entregar uma obra tão linda, gerada na cruz pelo sangue de teu Filho. Obrigado, Deus, por confiar em nós. Não queremos te decepcionar por poucas coisas. O diabo não usará mais pessoas para nos tirar da fé, da graça e da vontade. Aonde o Senhor nos plantou, em nome de Jesus, nós daremos frutos que permaneçam de geração em geração e para toda a eternidade. Eu libero pela fé cura na alma, cura na mente, no coração. Que nesses próximos anos, todas essas pessoas que aqui estão e nos ouvem, em especial as que estão aqui hoje, acelere a prensa, acelere a pedreira e façam brilhar cada um deles. Faça crescer de forma extraordinária cada um deles. Use-os para a sua bendita glória. E assim eu abençoo a eles, a casa deles, que eles vão em paz. Mude a mentalidade e colha para o Senhor e para eles, em o nome de Jesus. Fique de pé, adore conosco. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Graça e do teu amor, sacia-me.
meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Queridos, duas coisas rápidas para encerrar. Tem a cantina ali. Passe lá, abençoa o pessoal que fez. Se alimente também, é bênção. Nesses 2 dias debaixo da prensa, Deus me deu essa palavra e começou a me dar uma série de 4 semanas. Acho que tem quase 1 ano que eu não ministro uma série. Então eu queria te convidar, a partir do domingo que vem, serão 4 domingos, uma série até onde eu já cheguei nessas madrugadas extraordinárias. Falou muito comigo até onde já fui. Eu queria que você convidasse pessoas. Pense em alguém que está desigrejado, pense em alguém que está muito triste onde está. Pense em alguém que está frio, desviado. Desigrejado, desviado são coisas diferentes. Chame alguém, traga alguém, fala, vamos ali 4 semanas. Fala, Deus vai mudar a sua visão. É Deus, não sou eu. Convide, arraste. Se não for crime, traga amarrado. Porque você vai abençoar essas vidas. Que Deus te abençoe, te conceda graça, proteção, livramento. Uma semana de muita bênção. Em nome de Jesus.